Hoje nós começamos o capítulo 2, né? Deus, então, permite que Jonas seja engolido pelo grande peixe. E no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 2, a Bíblia fala o seguinte: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Presta atenção aqui. O Jonas é engolido, então, pelo grande peixe. Quando ele está dentro da barriga desse peixe, que nós vimos no programa anterior, que ele passou 3 dias e 3 noites ali, ele compara a barriga do peixe, a situação que ele está passando ali, com o inferno. Ele fala, né, no final do versículo 2, do ventre do inferno eu gritei. Então ele compara aquela situação com uma situação horrível, uma situação ruim. Mas a verdade é que o Jonas, ele esperou chegar naquela situação para ele então orar a Deus. Se você observar, se você está acompanhando com a gente aqui, você observou que o Jonas, quando a tempestade se levanta, ele não orou. Quando ele foi chamado a atenção por causa, né, que ele estava dormindo e o mestre do navio veio até ele não orou. Quando as pessoas indagaram a ele qual era a solução, ele não orou. Ele decidiu então dizer para as pessoas jogarem ele fora do navio. Ele não orou. Aí o que acontece? O Jonas é engolido, ele é jogado, ele é engolido pelo grande peixe, pela misericórdia de Deus. Ele é engolido, ele chega então nas entranhas do peixe e de lá, quando ele vive uma situação que para ele era infernal, aí sim ele ora. Parece bobagem, mas preste atenção. O Jonas foi falta de inteligência nisso aqui. Ele teve várias outras oportunidades para ele orar a Deus, para ele falar com Deus. E ele não orou, ele foi teimoso, orgulhoso, foi falta de entendimento. Por quê? Porque era para ele ter feito essa oração, era para ele ter falado com Deus antes para pedir para a tempestade cessar, para pedir a Deus, para orar a Deus e dizer, Senhor, para essa tempestade, eu vou voltar, vou dizer para o pessoal voltar aqui, aí vai dar tudo certo. Te peço perdão por isso aqui. Mas ele não orou. E presta atenção, muitas vezes nós estamos como Jonas. Nós esperamos chegar numa situação infernal, nós esperamos chegar numa situação crítica para então a gente clamar a Deus. Olha, eu já vi gente que bate em várias portas, que bate na porta tal, que vai em lugar tal, e tem alguém sempre falando ali de Deus, não, bora lá na igreja, não preciso, mas eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, vou fazer um banho, vou fazer aquilo outro, vou tomar tal coisa, vou buscar essa solução. A pessoa resiste, e a situação chega e piora, aí sim, aquela pessoa vai ceder. Aí sim, aquela pessoa ela vai buscar a ajuda de Deus. E o mais incrível é que quando chega nessa situação, a pessoa quer que Deus faça as coisas assim. Num piscar de olhos. E as coisas não são assim. Eu aprendo hoje com Jonas, eu quero que você aprenda também aqui com Jonas hoje, que nós não precisamos chegar no fundo de uma situação, numa situação ali, né, que a gente não vê a solução, a gente não precisa chegar numa situação infernal para a gente falar com Deus. Nós não somos faltos de inteligência, você tem que ser inteligente, você precisa pedir de Deus inteligência para lidar com as suas situações. Se você está passando uma luta hoje, uma dificuldade hoje, não espere essa situação piorar para você ir para uma igreja. Não espere a situação piorar para você pedir oração, para você pedir ajuda, para você se achegar com Deus. Não espere a situação piorar, não fique sendo orgulhosa, né? Aquela que não dá o braço a torcer, não, mas porque a minha religião não permite. Deus não é religião. Deus é amor, Deus é favor, Deus é graça, Deus é perdão, Deus é arrependimento, Deus é justiça. E se você precisa dessa justiça sobre a sua vida, Deus está atento ao seu clamor, aonde você estiver. Se você estiver agora, né, você ligou a televisão, você ligou o celular, caiu aí, você está lavando louça, se você falar com Deus lavando louça, Deus vai te ouvir. Se você está dentro do carro, Deus vai te ouvir se você falar com Ele.
Se você falar com Deus, e oração, presta atenção, oração não é aquela coisa que você escolhe umas palavras bonitas, eu não sei falar porque eu não sei falar bonito. Sempre falo isso na igreja. Oração é uma conversa com um pai que você sabe que você tem. É uma conversa sincera, é uma conversa aberta. Senhor, eu sou assim, Deus é essa situação, eu não consigo perdoar, eu não consigo mudar. Você tem que falar com Deus. Mas a verdade é que você não pode esperar chegar no fundo do poço para então clamar a Deus. Do inferno gritei, fala o Jonas. Então o Senhor ouviu minha voz. Sabe o que é? É incrível e Deus é misericordioso. Eu tenho para falar para você que se você estiver hoje nessa situação, se você esperou chegar nessa situação para você clamar a Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Ainda que tenha te faltado inteligência para você não ter buscado Deus antes, para você não ter buscado ajuda antes, ainda assim, Deus ouve a sua voz. Talvez eu falei aqui que era para você ter buscado antes e você falou, puxa vida, então eu perdi a oportunidade. Não. O Jonas chegou no fundo do poço, o Jonas chegou ali naquela situação, ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Deus é misericordioso, se você falar hoje com ele, ele vai te ouvir. Ele está atento ao seu clamor. Mas você tem que ser sincero com Deus. Você tem que abrir seus lábios e falar a verdade. Deus, eu sou assim, Deus, aconteceu porque eu não dei atenção para a tua voz, o Senhor havia falado comigo, me perdoa, Senhor. Clamar a Deus. Me perdoa, eu fui teimosa, me perdoa, Senhor, eu agi dessa forma, eu não fui sábia. Me perdoa, Senhor, eu fui orgulhosa, eu achava que do meu jeito dava certo, eu achava que a situação ia ser assim. Eu fui dessa forma. Se você clamar a Deus, ainda que você esteja no mais profundo, né, de uma situação difícil, Deus ouve a sua voz e Ele pode te livrar dessa situação no nome de Jesus.